Depoimento testemunha João Assis Teixeira. Senhor João, o senhor é parente, é amigo muito íntimo, ou tem alguma coisa contra, né, algum tipo de animosidade com o senhor Almir Nazareno Felisbino? Não, não sou amigo dele. Não tem grau de parentesco. Uhum. Tem alguma relação de amizade profunda ou inimizade? Nem de inimizade, nem de amizade profunda. Uhum. Nós temos alguns registros de registros policiais, né, de alguns problemas entre os senhores e também de uma ação movida pelo senhor Almir contra o senhor. Isso é verdade? Verdade. Uhum. Certo, doutores, eu, em função do que observei nos autos, né, dessas informações todas sobre essa relação que me parece ser, né, uma relação de animosidade, no mínimo, eu vou ouvir o senhor João Assis, mas na condição de informante, certo? Sem tomar o compromisso. Ok. Certo, seu João, o senhor tem aqui, né, vai responder aqui algumas perguntas. O senhor é testemunha de acusação, então o senhor vai responder a perguntas começando pelo Ministério Público e depois pela defesa. Então eu dou a palavra agora ao doutor Eduardo para que faça sua inquisição. Doutor Eduardo. Pois não, obrigado. Bom, seu João Assis, esse processo aqui trata de uma ocorrência envolvendo Almir Nazareno Felisbino, é uma acusação criminal de que ele teria exposto o aeronave, o meio de transporte aéreo e a integridade física também da vítima Frederico, em janeiro de 2010, a perigo e risco, inclusive a lesão, em razão de não estar devidamente habilitado a promover voos de parapente, uma ocorrência que se deu na Praia Brava, naquele dia 2 de janeiro de 2010. O que o senhor tem conhecimento sobre esses fatos e pode contribuir para o processo, por favor? Bom, o Almir a gente já conhece desde 2004, 2005, né? E nós ali éramos pioneiros na Praia Brava de realizar essa atividade que o Almir também veio a exercer a partir de 2006. Eu não questiono a qualidade e habilidade técnica do senhor Almir para pilotar essa aeronave, que a gente dá o nome de parapente, né? O que acontece e algumas discussões ao longo de 6, 7 anos entre nós e ele, é a maneira imprudente e irresponsável que ele conduzia essa atividade, né? Então, ao longo de a partir do ano de 2005 até 2012, 2013, 2014, a gente teve algumas discussões por dois motivos bem claros. Primeiro, sobre a questão da limpeza e a manutenção dos locais que a gente utilizava para fazer essa atividade, até porque era de extrema importância essa área de decolagem estar limpa por uma questão de segurança. E um outro motivo, que esse é o mais grave, a gente cobrava muito dele a questão de ele voar em condições adversas. Ele fazia voos triplos, que não é o recomendável pelas regras do nosso esporte. O passeio se dá sempre o piloto e um passageiro. E era muito comum o seu Almir voar voo triplo. Além disso, ele voava em algumas situações em condições adversas. O que são essas condições adversas? As condições meteorológicas são fundamentais para que você exerça esse passeio, realize esse voo, desde o momento da decolagem, o voo propriamente dito e o pouso, ser fundamentais na segurança do voo. Então, eu não questiono a habilidade técnica dele exercer essa atividade, mas, em contrapartida, em situações variáveis, inúmeras vezes, ele demonstrou irresponsabilidade e imprudência exercendo essa atividade ali na Praia Brava durante alguns anos. Bom, o senhor considera que os aspectos de segurança dessa prática de parapente, elas constituem também uma parte da técnica e do aprendizado do profissional dedicado a isso? Não tenho a menor dúvida, né? Ele tem que se preparar tanto na parte prática,
como na parte teórica, principalmente na questão meteorológica. Mas, como eu falei antes, eu não retiro a qualidade técnica, ele tem um domínio muito bom de como pilotar esse equipamento, porém, ele às vezes tenta ultrapassar o limite que as condições meteorológicas principalmente te oferecem. Eu não posso ir contra as forças da natureza, porque ela é bem superior à nossa habilidade e nosso conhecimento. Então, certo. Certo, entendi. Estou satisfeito com esse esclarecimento de que o aspecto técnico que o senhor reconhece é na prática, no manejo das técnicas de voo, mas não na questão da segurança. Entendi. Exatamente. Pergunto agora quanto à questão do dia 2 de janeiro, se o senhor tem algum conhecimento sobre essa ocorrência do dia 2 de janeiro de 2010. Tenho, sim. Eu não estava presente na rampa de decolagem, mas a gente já tem bastante experiência ali, conhece aquela região, vamos dizer assim, como a palma da mão, né? Então, nesse dia do acidente, pela minha avaliação, pelo conhecimento que eu tenho na época e nos dias de hoje, eu tenho a convicção plena que foi um erro na avaliação meteorológica que o Almir fez, né? Nós temos 4 locais de decolagem e cada um te oferece um quadrante de vento com velocidade ideais para você realizar esse passeio. Na minha avaliação, ele escolheu o local errado, né? A rampa errada. Ele escolheu a rampa que se decolou do Morro da Feiticeira e não do Morro do Rapo. Essa rampa que ele decolou, a gente possibilita fazer os voos do quadrante norte, nordeste e leste, que seria o ideal. E nesse dia o vento estava soprando do quadrante sudeste, que ele teria que se deslocar para a rampa do lado do Rapa, lá da Lagoinha do Norte. Então, na minha avaliação, ele fez um erro equivocado na avaliação meteorológica, e aí com essas condições de vento, realmente fica bem mais difícil. Talvez isso foi o gatilho do acidente ocorrido. Certo. Perfeito. Bom, há uma menção ali nos autos de que ele resolveu não usar a pista correta ali, que o senhor apontou agora, e sim essa outra da Feiticeira, porque não estaria habilitado e não tinha permissão para utilizar essa outra pista. O que o senhor tem conhecimento sobre isso? Na verdade, a gente teve algumas discussões, né, com o Almir em função dessa questão da manutenção e limpeza das rampas. Já que ele tinha um retorno financeiro, né, nada mais justo do que ele contribuir na manutenção e na limpeza dessas rampas, até porque quem fazia isso, em regra, a maioria das vezes era eu. Então, eu sempre cobrei dele, né, a questão da manutenção e limpeza das rampas por uma questão até de segurança. Ele não teve impedimento nenhum de usar as rampas, né? Até porque a rampa, ela se eu não me engano, é de área pública, não tem essa possibilidade de proibir ninguém. De qualquer forma, mesmo que essa ideia, mesmo que essa hipótese tenha sido confirmada, vamos dizer assim, não teria por que ele tomar uma decisão de fazer um voo ou fazer uma decolagem de uma rampa que não tinha condições de fazer a decolagem, o voo e o pouso também com segurança. Então, se existisse essa possibilidade de uma proibição, vamos criar essa hipótese, eu não vejo por que ele tomou essa iniciativa de fazer o voo avaliando que a condição não era favorável. Ele poderia muito bem cancelar o passeio e eu acredito que ele foi negligente nesse aspecto. Certo. Bom, e quanto à questão dos órgãos competentes ali, seja da prefeitura ou seja da aeronáutica, o que o senhor tem conhecimento sobre os aspectos faltantes ali na situação do Almir? Perdão, pode me repetir a pergunta, por gentileza? Eu pergunto sobre os aspectos de autorização de órgãos competentes, como prefeitura e órgãos da aeronáutica, para o credenciamento e autorização para essa prática de decolagem e de serviço de aula de parapente ou voos compartilhados. O que o senhor tem conhecimento sobre a situação do Almir? Compreendi perfeitamente.
O Almir é um dos pilotos mais antigos da nossa região, né? Hoje eu tenho certeza que ele está habilitado, ele é tanto apto a fazer o voo duplo como instrução, ou seja, ele dá aula para as pessoas que têm interesse em aprender a voar. Na época, a gente tinha feito um levantamento, e hoje eu não tenho como comprovar, ele tinha habilitação suspensa. Por quem? Nós temos uma entidade que é a CBVL, Confederação Brasileira de Voo Livre. Essa entidade ela é responsável em regulamentar a nossa atividade esportiva. Então, as regras de segurança, as habilitações para os pilotos de vários níveis que tem dentro da norma regulamentar dessa entidade, ela é que é responsável. A aeronáutica ela não tem essa preocupação com a nossa atividade, que se considera uma atividade desportiva. Então, quem é responsável pela nossa atividade da prática do voo livre é a CBVL. Na época, o levantamento que eu fiz, ele tinha habilitação suspensa, que eu não sei qual era o motivo, mas hoje me parece que ele é um piloto habilitado tanto para fazer o voo duplo, como também para a instrução. As áreas que a gente utiliza ali, eu andei fazendo pesquisa e não cheguei a uma conclusão ainda definitiva. O município alega que é a área do município e nunca me mostraram nenhum documento, eu já fui algumas vezes na prefeitura, e eu levo a crer que aquelas áreas que a gente utiliza há 23 anos são áreas de posse de pessoas que nasceram e se criaram ali ao longo de muitos anos, que não tem escritura pública e nem escritura de posse. São áreas, terrenos que são de posse de pessoas que nasceram ali. Certo. O senhor tem conhecimento na ocorrência ali do dia 2 de janeiro, que resultou nesse acidente que gerou o processo, havia ali a falta de um item de segurança essencial, indispensável? Não, eu nunca vi o Almir voar sem os equipamentos necessários. Sou obrigado a ser justo e correto com ele. Ele sempre usou o paraquedas reserva, que é um item de segurança obrigatório, capacete, que é outro item de segurança obrigatório, e os equipamentos dele também sempre em bom estado de conservação. Certo. O que mais de informação que o senhor tem sobre essa ocorrência de 2 de janeiro? A princípio era isso, né? Se tiver mais alguma pergunta relacionada a isso que eu possa esclarecer, eu estou à disposição. Certo. Pelo Ministério Público, então, eu estou satisfeito. Há ainda perguntas da defesa. Pela defesa, doutor. Sim. Boa tarde, João de Assis. Boa tarde, gente. Excelência, eu gostaria que o João esclarecesse 2 pontos aí. Primeiro, o passageiro pode contribuir para um acidente, principalmente na... Perdão, o áudio foi interrompido, eu não escutei a sua pergunta. Vou refazer, então, João. Se o passageiro, durante o voo, na decolagem, no pouso, ele pode contribuir para um acidente, colocando, inclusive, em risco a vida do piloto? Não, eu nunca tive, eu tenho mais de 15 mil voos realizados e a responsabilidade do controle emocional, do controle do equipamento, sem dúvida nenhuma, deve ser do piloto. Primeiro porque o passageiro ele não tem conhecimento de absolutamente nada, ele está ali como passageiro, né? Cabe ao piloto, né, analisar o estado emocional dele, né? Saber se ele está tranquilo, se ele não está tranquilo, se ele está muito nervoso. Cabe ao piloto contornar essa situação. Além do controle da decolagem, do voo e do pouso, é muito importante que a gente tenha uma pessoa que nós damos assistente de rampa, né, que ele auxilia o piloto na decolagem e no pouso. Então, o conhecimento técnico, a experiência e a prática do piloto, junto com o auxílio desse assistente técnico que nós temos na rampa, que é uma pessoa que nos ajuda a decolar e a pousar, é de extrema importância. E eu não consigo compreender a que ponto um passageiro que não tem conhecimento nenhum da prática dessa atividade possa contribuir a favor ou contra a segurança do passeio. Eu isento qualquer passageiro sobre a responsabilidade do que vinha acontecer. Ok. A segunda pergunta é a seguinte: você estava presente lá no momento do acidente? Você conseguiu ver o acidente? No local, não. Eu estava na faixa de areia da praia observando os primeiros voos que o Almir estava realizando.
E naquele dia, você chegou a fazer algum voo? Eu, 1h30 depois do acidente, 1 hora mais ou menos, depois que o vento definiu, eu continuei a fazer os meus passeios. Aliás, eu dei início a atender aos clientes que a gente tinha pré-agendado. Só você ou outros Tinha, paraquedistas? tinha eu e meu sócio na época, né? E quem deu início aos voos foi o Almir. Na sequência, eu acho 40 minutos, 1 hora depois, a gente deu início aos passeios. E na sequência, no decorrer da tarde, outros pilotos já apareceram, sim. Você poderia precisar mais ou menos quantos voos você fez naquele dia? Faz muito tempo, hoje é... Não. Normalmente seria quantos voos num dia igual aquele? Eu não consigo te estipular porque eu dependo muito das condições meteorológicas, da temporada. Por exemplo, esse ano foi um fracasso. Eu não consigo estipular uma média. Não tem como. Mas Tem dias naquele dia você fez mais de um voo? Sim, eu acho uns 6, 7 voos. Uns 6, 7 voos. Sim, Tá. Sem mais perguntas, excelência. ok. Isso aí. Certo, então, depoimento encerrado. Obrigada, seu João. O senhor está dispensado. Pode